nascimento desse rei e eu acredito que a gente aprendeu bastante coisas, né? Não só nesse mês, mas também no decorrer da nossa caminhada da fé, nós aprendemos muitas coisas a respeito de Jesus, né, sua vida, sua obra, a importância de Jesus. E, obviamente, nós estamos exclusivamente nesse mês falando a respeito de Jesus, porque é uma data, né, que o mundo optou escolher, a grande maioria, né, se assim podemos dizer, não todos, mas a grande maioria optou, escolheu, né, em fazer dessa data uma comemoração ao nascimento de Jesus. Nós estamos falando a respeito de Jesus, o rei que havia de nascer, né? O rei que viria ao mundo. Nós aprendemos que Jesus Cristo ele é o Messias, ele é o ungido, prometido de Deus. E que esse rei, né, esse prometido, o Emanuel, ele se manifestaria conosco, ele estaria conosco. O nascimento de Jesus ele marca, né, a história, porque Deus, né, decide visitar o homem por meio de Jesus. Deus desce à terra, né, em forma de homem, e que o nascimento dele tem muito a ver com o propósito de Deus, né, porque depois do seu nascimento ele vai morrer, ele vai ressuscitar para que a gente pudesse então ter essa garantia da vida eterna. Bom, isso significa, irmãos, que o nascimento de Jesus realmente ele foi necessário para a humanidade, que é um acontecimento importantíssimo para nós. Sabendo disso, né, o que nós devemos fazer com tudo isso? Tudo que nós aprendemos a respeito de Jesus, todas essas informações que nós temos a respeito de Jesus, o que nós aprendemos no decorrer da nossa vida toda, o que nós devemos fazer com isso? Guardar para nós? Ficar só aqui dentro? Bom, agora eu estou salvo, eu sei que Jesus veio, me salvou e agora eu estou salvo, estou tranquilo. E o resto? A resposta é não, né? Obviamente. Porque essa informação, nós devemos levá-la adiante. Nós devemos propagar isso, essa boa notícia, né, ao máximo de pessoas possíveis. Precisamos anunciar ao mundo essas boas novas do reino de Deus. E é por isso que eu te convido a ler o texto de Romanos, capítulo 10, a partir do verso 13, que diz assim, olha: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Algumas traduções com formoso, né, são os pés daqueles que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos um minutinho. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, por essa manhã que nós estamos aqui. Que o Senhor fale aos nossos corações e nos encoraje, Deus, a permanecer e a continuar, Senhor, vivendo uma vida que te agrada e baseado na sua vontade, para que os teus propósitos se cumpram, Pai. Que a gente possa entender a responsabilidade que nós temos de carregar conosco essa boa notícia, Pai. É que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, atualmente nós vivemos em uma época tecnológica, né? Se assim podemos dizer. A tecnologia nos últimos 10 anos, vou aqui bem pertinho, né?
ela teve uma expansão enorme. A tecnologia ela se expandiu de forma muito agressiva, muito rápida. Em 2009, por exemplo, eu lembro quando foi lançado o WhatsApp. Obviamente, né, no contexto mundial, ele foi lançado só para quem tinha iOS. Mas eu, particularmente, né, fui usar o WhatsApp alguns anos depois. Minha primeira vez que eu usei o WhatsApp foi em 2014. Que depois ele expandiu para iOS, aí foi, né, desenvolvendo, foi propagando e o mundo foi alcançando essa tecnologia. Mas eu, particularmente, foi em 2014. E quando eu usei o WhatsApp, você fala, uau, né? Poxa vida, que coisa interessante. Você fala com as pessoas lá do outro lado e a pessoa está a quilômetros de distância de você e você consegue mandar uma mensagem, que antigamente era torpedinho, né? E tinha alguns caracteres só, você não podia passar daquilo. Então eram informações rápidas que você mandava, você comprava pacote de torpedo, né? Quando os celulares começaram a sair, não era nem smartphone ainda, eram celularzinhos que nem tinha memória muito, né? Mas em questão de segundo, a gente, né, se comunica com pessoas a quilômetros de distância. E as chamadas de vídeo, então, nem se fala. Que coisa impressionante. Você conhece pessoas, vê pessoas que estão em outros países, em outras cidades. A pessoa tem condições de mostrar para você o que ela está vivenciando ali. Algo que nós víamos somente nas ficções de filmes, né? E hoje nós vemos a tecnologia avançando de maneira tão grandiosa que a gente consegue viver isso, né? Mas isso, na verdade, é só a ponta do iceberg em relação à tecnologia que nós temos hoje. Nós também podemos afirmar que vivemos na era da informação. Isso é fato. Porque atualmente, nós não precisamos esperar muito para que as informações e as notícias acerca de acontecimentos significativos relacionados ao mundo chegue para nós. Nós vivemos uma era em que, com base nessas sofisticadas tecnologias que nós utilizamos, as notícias elas viajam de um canto do mundo para outro em frações de segundo. É algo muito rápido. Já chegou na palma da sua mão. A gente participa disso. Hoje nós temos notícias em tempo real. Aonde você estiver, você tem acesso. As coisas estão acontecendo, pessoas estão filmando e você está ali participando daquilo. Mas no mundo antigo, as coisas não eram bem assim. Se levarmos em consideração que um ser humano ele caminha entre 3 a 4 quilômetros por hora, imagina, um fato ocorrido a aproximadamente 300 quilômetros daqui, ele levaria cerca de 75 a 100 horas andando direto, sem pausa e sem descanso. Então, a 300 quilômetros daqui, a pessoa, provavelmente, ela demoraria 3 dias para ficar sabendo do que aconteceu. No entanto, o texto de Romanos, ele nos remete a um tempo muito diferente do de hoje, em que a comunicação era um ato sacrificial, urgente. E aqui, o Júlio, que gosta de correr, né, tem o Henrique, é um fato interessante para vocês. Especialmente após as batalhas, mensageiros que eram chamados de batedores, eles corriam longas distâncias para anunciar o resultado da guerra. As pessoas ficavam em casa e colocavam vigias para captar algum sinal do mensageiro. Eles ficavam lá, nas espreitas, aguardando a notícia chegar. E conta-se que, pela forma com que ele corria, o ânimo que ele estava vindo, isso já demonstrava ou pré-anunciava a informação que ele trazia. O cara tivesse, puxa vida, eu não acredito que aconteceu. O cara já olhava de longe e a notícia é ruim. Mas se o cara vinha naquele entusiasmo, né, correndo, as pessoas já, uau, eu acho que vem coisa boa por aí. E isso acontecia muito. Por exemplo, a notícia da vitória ateniense em 490 a.C.,
foi entregue por um batedor chamado Fidípides, que percorreu cerca de 40 a 42 quilômetros para entrar, ou melhor, para entregar essa notícia aos atenienses. E ao chegar em Ágora, que era a praça central, ele exclamou: alegrai-vos, vencemos! E sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu. Ele caiu morto, de exaustão, porque ele foi forçado, entende? Ao limite para trazer a notícia, essa boa notícia, para que ela chegasse o mais rápido possível. Então ele se esgotou, ele se esforçou ao máximo, ele levou a notícia. Inclusive, irmãos, mais tarde, isso traz uma inspiração. Em 1896 surge a primeira maratona em Jogos Olímpicos. E a distância que foi padronizada em Londres, em 1908, foi exatamente de 42,195 km. Obviamente inspirado aí em Fidípides, né, que, segundo a história, foi o primeiro maratonista. E essa boa notícia que eles traziam, no grego, ela significa evangelion. Evangelion, que significa literalmente a boa notícia, ou as boas novas. Originalmente, né, essa palavra ela era usada exatamente para vitórias militares, né, para essa informação, para essa notícia que era trazida. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos 10, ele está tratando, né, ele traz essa ideia, né, num sentido mais sublime. Ele eleva essa ideia da informação. O Evangelho de Deus em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, em Romanos 10, ele trata da justiça de Deus e da salvação que está disponível para nós, tanto para os judeus quanto para os gentios. E é interessante que, no verso 13, né, ele afirma: mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí, imediatamente depois, ele levanta uma série de perguntas aqui retóricas que forma aí a espinha dorsal da nossa responsabilidade e daquilo que nós vamos aprender hoje nessa manhã. Ele pergunta: olha, como porém invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que de nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mas como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. E esses que anunciam as boas novas, refere-se aos batedores, que traziam o Evangelho, a boa notícia. E esse texto, né, essas perguntas, elas nos levam a 3 objetivos centrais desse texto que eu queria trabalhar com os irmãos nessa manhã. E o primeiro deles é que dentro aqui nós percebemos a proclamação, que é um dever de anunciar. A proclamação, ela é o dever do anunciador, é aquele que carrega a boa notícia. Quem é o anunciador das boas novas? A igreja. E a proclamação, ela é um elo indispensável no processo da salvação. Não sei se você percebeu isso no texto, que é um processo. Paulo destaca a relação entre o ouvir a palavra de Cristo e a fé que resulta desse ouvir. Ele também deixa claro que a fé não é algo que surge do nada. Ela é uma consequência que vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida, e é ouvida mediante a palavra de Cristo. A proclamação, ela é o ato de verbalizar, de tornar conhecido esse evangelho, essas boas novas. Porque não se trata apenas de uma vida exemplar.
Não é porque você aceitou Jesus, agora você está tranquilo, você congrega num ambiente bacana, conheceu pessoas, né? Você tem uma vida exemplar, você é responsável, você dá um bom testemunho, né? Tem relacionamento com os irmãos, né? E agora vai ficar esperando chamar a sua senha. Olha, senha 53, quem é? Ó, o Josué. Opa, é minha vez. Não, irmãos. Nós temos que verbalizar, nós temos que declarar essa verdade do Evangelho ao mundo. Nós somos os batedores de Deus, os encarregados de levar essa boa notícia, talvez a mais importante da história, acerca do nascimento de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição e do seu retorno glorioso. Isso é uma responsabilidade nossa. E percebemos que há uma urgência de mensageiros. Porque se a fé depende da proclamação, então a nossa inação, a nossa inatividade, a nossa folga, a nossa tranquilidade, a nossa ociosidade, a nossa moleza em relação ao Evangelho é um obstáculo para a salvação dos outros. Às vezes a gente está perdendo vidas para o inferno. Eu vejo hoje na internet o pau quebrando, né? Por causa de divisão teológica, de doutrina, isso, aquilo. Enquanto o povo está ali usando a inteligência, né? A sabedoria. Porque tem pessoas extremamente conhecedoras. O cara fera na teologia. Mas o cara, em vez de usar isso para benefício do reino, o cara fica lá se degladiando na internet enquanto almas estão indo para o inferno. E o que está adiantando ele ter tanto conhecimento, tanta informação, se ele não propaga isso para benefício do reino? Então há uma urgência de mensageiros. Assim como os batedores da antiguidade, eles corriam desesperadamente, né, forçando-se ao limite extremo. Para levar essa informação, nós também devemos nos esforçar para levar essas boas novas com urgência, entusiasmo, custe o que custar. O mundo está aí, vigiando, esperando um sinal. Talvez um sinal de esperança. Eles estão olhando pelas frestas, esperando o sinal. Cadê o batedor que não traz essa informação? E a nossa tarefa é repetir o que Deus já declarou, tornando esse evangelho conhecido, anunciando essa boa notícia de Jesus ao mundo. Então nós não podemos nos contentar em apenas ser portadores da notícia. Nós precisamos correr. Corra desesperadamente, se esforce ao máximo para entregar essa informação. Porque a proclamação, ela é responsabilidade da igreja. É o cumprimento da grande comissão. Jesus disse lá em Mateus 28:19 aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o quê? O evangelho, a boa notícia, a toda criatura. Então, se o mundo precisa de salvação, e a salvação vem pela fé, e a fé vem pela palavra, então a nossa boca, ela não pode se calar. E nós não podemos parar de correr, de anunciar esse evangelho, essa maravilhosa notícia de esperança para o mundo. Então não adianta a gente ficar aqui dentro do cerco, só aprendendo, né? Só recebendo, só retendo. A gente precisa ser um quê? Não pode ser represa, né? Quem já ouviu esse termo? A gente precisa ser o quê? Canal, né? Precisa ser rio. Não pode ficar só retendo, só engordando na fé, né? O que você está fazendo com toda a informação, com tudo aquilo que você tem aprendido a respeito de Jesus? Então que a gente possa ter essa consciência, né, que nós somos encarregados de levar essa boa notícia ao mundo. O Evangelho, as boas novas, talvez esperança àqueles que precisam. Amém, queridos? Isso é muito importante a gente entender. Um outro objetivo central desse texto é a percepção, que tem a ver com a resposta do ouvinte em relação a essa mensagem, essa boa notícia que está sendo informada. Porque como se dá, então, esse processo? Vamos lá. O texto que Paulo nos lembra aqui
é que antes de invocar é preciso crer, mas antes de crer é preciso ouvir. Ou seja, eu vou ouvir, eu vou crer e depois eu vou invocar. Então é um processo. E aí Paulo, no entanto, ele cita Isaías, lá no verso 16, ó. Senhor, quem creu na nossa mensagem? Ou na nossa pregação? Então isso nos mostra que a percepção, ela não é algo automático. Eu vou ouvir, agora já automaticamente. Não, porque nem todos obedeceram o evangelho, é o que ele está falando. A mensagem, ela é poderosa, mas há uma resposta que ela deve ser individual e requer uma rendição pessoal a essa verdade. Porque Deus nos dá essa condição de escolha. E Paulo destaca essa realidade de rejeição ao evangelho ao citar isso. Olha, tem gente que não vai crer, que não vai acreditar, e vão rejeitar o evangelho. Ele usa Isaías aqui para evidenciar que mesmo a mensagem mais poderosa e transformadora, como no caso a de Jesus, ao ser anunciada, ela pode encontrar resistência de um coração endurecido, enrijecido. Então hoje, na era da informação, como vivemos, o evangelho, irmãos, ele pode ser apenas mais uma notícia no meio de tantas outras que nós temos. E o que o ouvinte precisa fazer é valorizar esse conhecimento que o evangelho oferece em contraste com meras informações superficiais que são oferecidas aí fora. Quer dizer, a gente acredita mais nas pessoas do que em Jesus. Tem um monte de gente falando um monte de coisa. Uau, gostei dessa ideia, vou pegar para mim. Mas o cara não vai lá. Jesus falou o contrário, Jesus está dizendo outra coisa. Mas a pessoa pega aquela informação, ela retém como verdade, ela vai brigar, ela vai morrer, ela vai matar por causa daquilo. Porque a boa notícia acerca de Jesus não é uma informação passageira, irmãos. Ela é o fundamento para uma nova vida. Não é algo simples. E essa percepção, esse entendimento, né, essa consciência a respeito dela, dessa boa notícia, ela exige que o ouvinte vá além do superficial. Exige que o ouvinte reconheça a autoridade da palavra de Cristo e receba como a maior e melhor notícia que ele poderia receber. Essa percepção, então, é a porta para a salvação. É o momento em que o evangelho ele deixa de ser uma história, que ela se torna uma realidade pessoal. Porque sem essa percepção da verdade, a proclamação ela se torna apenas ruído. E aí é que entra o auxílio do Espírito Santo, que é Ele que nos vai convencer do pecado, da justiça, do juízo. Eu não consigo sozinho. Esse processo de regeneração vem da parte de Deus. Mas baseado no valor que eu dou para essa mensagem, essa notícia que eu recebi. Porque se eu recebi ela só de maneira superficial, não vai fazer diferença. Não adianta abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar lá, não vai mudar a sua vida. Mas se você pegar o Salmo 91 e aplicar os princípios dele na sua vida e viver eles, aí você vai ver diferença. Porque é isso que acontece com a gente. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É o que é dito. Ela tem eficiência. Ela é eficiente. Isso a gente coloca em prática. Ficar lá só no livro aberto, não muda. Eu pego esses princípios, eu coloco na minha vida e agora eu vou viver essa novidade de vida. E aí o Espírito Santo entra com o processo de regeneração e ele vai transformando a nossa vida dias por dias. A gente está em obras, né? Já tem uma plaquinha em nós aqui, ó, estamos em obras. Porque o Espírito Santo está o tempo todo trabalhando dentro de nós. Ele está moldando a nossa vida, trabalhando o nosso caráter, o nosso temperamento, a nossa forma de ser, a nossa conduta, tudo está sendo transformado por Ele. Por isso que aqui não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um lugar que Deus escolheu para mudar pessoas.
para transformar pessoas. Então aqui você não vai encontrar perfeição, igual o mundo aí fala, não, vem para a igreja, né? Para a igreja X, Y, Z, que sua vida vai mudar e tal, e aqui vai ser o melhor lugar do mundo, e as pessoas são lindas, maravilhosas, cheirosas, perfeitas. Não existe. E o dia que você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragar ela. Porque eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, e não tem igreja perfeita. Aqui são pessoas que estão sendo aperfeiçoadas todos os dias pela palavra e pelo Espírito Santo. Sendo assim, essa percepção e esse entendimento acerca do Evangelho, ele se torna essa ponte entre a promessa de Deus e a salvação do homem. E a resposta do homem, né? No caso, em relação à salvação. E aí, sim, essa proclamação fará diferença. Não é verdade? Terá sentido, né? E aí trará um resultado salvífico na vida daqueles que assim recebem, né? Mas aí vai depender de como você recebe. Eu não quero entrar aqui em conceitos teológicos, né? Mas a gente sabe que tem linhas que são diferentes em relação a isso, né? Tem a linha que acredita no monergismo e sinergismo. O monergismo é que a ação da salvação ela é exclusivamente de Deus. Deus vai lá e faz tudo, né? Mas o sinergismo ele acredita que o homem precisa dar um passo de fé também, ele precisa corresponder com essa ação de Deus. Entende? Então, dependendo como for, a resposta que você dá em relação a essa boa notícia que você está trazendo, que você está recebendo, né? Ou que o mundo está recebendo, é que vai fazer a diferença nas nossas vidas. E é o que Paulo fala aqui, né? É esse processo. Então nós temos essa responsabilidade, porque nós carregamos essa boa notícia, né? E nós devemos propagá-la, mas também tem a forma de como nós estamos recebendo e como as pessoas estão recebendo essa informação e o que estão fazendo dela. Então são coisas para a gente se atentar, porque há um processo aí em relação a essa mensagem que está sendo propagada, né? E um terceiro e último objetivo, irmãos, não menos importante também, né, do texto, é a posse, que é o resultado da salvação. Que tem a ver com o cumprimento da promessa. O clímax da mensagem de Paulo aqui é a posse da salvação, que ele diz assim lá no verso 13, ó, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a posse é o resultado final da proclamação e da percepção acerca do Evangelho, da boa notícia. Mas como que se dá isso? Que é a certeza da vida eterna. É quando a gente, né, é tocado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Entende? Então há uma comunicação aí entre o Espírito de Deus e o nosso espírito. Aí você vai ter a consciência de quem você é. Então essa certeza, né, a respeito da salvação e de quem você é em Deus, é que traz essa filiação. E isso liberta-nos do pecado, né? Então a posse disso, da salvação, ela não é um prêmio por esforço, mas ela é um dom recebido da parte de Deus. É a vitória que o batedor anunciava. Que a posse da salvação, ela deve se manifestar em nossa vida de maneira prática. Porque se nós possuímos a boa notícia, nós não podemos levar negativismo, desgraça, tristeza. Tem gente que você não pode conversar. A pessoa só fala coisa ruim, é só negativismo, é só palavra negativa. A pessoa não traz você já está mal, entende? Aí você vai conversar com a pessoa, às vezes abrir o seu coração. Por isso que é difícil, irmãos, hoje, né? A gente confiar nas pessoas, você abrir o seu coração. A pessoa fala, rapaz, já passei, eu conheço um caso que a pessoa não deu muito tempo aí e foi embora. Você fala, a pessoa não te anima, né? Não faz nada para melhorar a situação. E a ideia aqui, irmãos, é nós sermos portadores dessa esperança, né? Carregar uma boa notícia, né? Uma notícia boa, não
E nós, salvos, a igreja de Cristo, ela é portadora dessas boas novas. E a posse dessa notícia nos transforma em um testemunho vivo, onde o ânimo, né, o entusiasmo do nosso correr, ele vai demonstrar a qualidade daquela notícia que nós carregamos. E tem gente que vive no evangelho arrastado, né? Parece que o cara tem que ir na igreja de novo. Nossa, lá vem aquele cara ali de novo. Nossa, pelo amor de Deus. Sabe, aquela coisa assim. E possuir essa informação nos encarrega, né, de levar esse amor, essa esperança, de levar salvação a qualquer custo, para qualquer pessoa, irmãos. Porque nós sabemos o valor inestimável daquilo que nós carregamos, porque nós recebemos de Jesus Cristo por meio do seu sacrifício. E quando a gente entende isso, quando a gente valoriza isso, as coisas ficam muito mais leves. Porque você vai falar de Jesus com entusiasmo. Cara, você não sabe quem eu fui. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Olha isso, já muda a informação. Isso aí, não, Deus pode resolver. Deus é capaz, Deus tem poder de mudar a sua história, de mudar a sua vida. Você crê? Olha aí, já faz uma confissão de fé, já ora com Ele. Muda, não muda? Porque, irmãos, nós sabemos que o poder dessa notícia, ela tem o potencial de transformar a vida daqueles que a recebem. Que a recebe, não só que escuta, né? Que é diferente. E há festa no céu, né? Por um pecador que se arrepende. E é a razão pela qual a proclamação é uma urgência. E a percepção, ela é essencial para transformar as pessoas. Ela é essencial para a transformação e para a salvação daqueles que creem. Por isso que Romanos 10, que nós lemos aqui, é um chamado à responsabilidade. Uma responsabilidade que é nossa. A salvação é de Deus, mas a proclamação é nossa. Nós devemos anunciar essa salvação. Então, irmãos, o mundo está com medo, está assustado, está ansioso, está vigilante, entende? Está observando o nosso comportamento. Porque, como já vimos, dependendo do comportamento dos batedores, os vigias já sabiam qual era a notícia que eles estavam carregando. Por isso que o nosso modo de viver a partir de Cristo, ele é crucial para que as pessoas percebam que nós temos algo diferente. Algo que nos traga esperança, mudança de vida. Por isso que moldar a igreja aos padrões do mundo, muitas vezes não transforma as pessoas. Porque não é para as pessoas virem aqui se sentir confortável. Estou num ambiente... estou em casa, né? A pessoa estava lá no mundo, acabando com a vida. Ela vem aqui e está igual. Que diferença vai fazer? Aí a gente vê a igreja sendo moldada. Hoje em dia a gente vê, né? As igrejas estão todas sendo remodulada. O ambiente, você chega, nossa, não tem diferença do mundo. Mas precisa fazer isso para atrair pessoas. Mas você está atraindo pessoas para a igreja, não para Cristo. E essa é a nossa responsabilidade. É a boa notícia. Então, a nossa vida, ela é crucial. O nosso modo de viver é crucial. Para mostrar para o mundo aquilo que nós carregamos dentro de nós. Não foi isso que nós aprendemos aqui? Jesus veio tabernacular em nós. E a palavra tabernáculo é morada temporária. Jesus habita dentro de mim e de você por meio do Espírito Santo. E é isso que nós devemos carregar.
Uai, se nós estamos em obra, como que a casa pode estar do mesmo jeito? Tem coisa errada que não está certo aí, né? Então eles precisam da boa notícia que a igreja carrega. E nós, a igreja, somos os batedores de Deus. Possuímos aquilo que o mundo espera e precisa. Nós não podemos nos acovardar, nos distrair com coisas que nos tirem do propósito, irmãos, e que atrasa a nossa chegada com a notícia. Que muita gente se descamba no meio do caminho. Evangelização é tornar o evangelho conhecido, é fazer com que Cristo seja anunciado como único e capaz de proporcionar salvação ao mundo. Paulo escreve lá em Romanos 1,16, ele diz assim, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, essa notícia, ela é poder de Deus. Nós carregamos o poder de Deus, porque ela é capaz de transformar as pessoas. Por isso, irmãos, entenda isso nessa manhã. Seja um enviado de Deus. Reconheça que você foi separado para o evangelho de Deus. Não espere ser um pregador de púlpito. Seja um proclamador do evangelho no seu dia a dia. Fale de Deus na sua vida prática. Como aquela famosa frase, né? Pregue o evangelho. Se preciso, fale. Que às vezes a nossa vida, a nossa forma de viver fala mais do que a nossa pregação. As pessoas estão olhando para nós, somos referências. Você não sabe, mas tem pessoas de olho em você. Porque é fácil, o mundo faz o que ele quer. Ele não tem acusação de ninguém. Mas vai um cristão dar uma escorregada, uma falha, porque nós somos todos iguais. Se tratando da natureza pecaminosa, mas a gente não pode errar. Errou, meu irmão, você está enrolado. Então entenda isso. Valorize a palavra, vá além de meras informações. Busque o conhecimento profundo da palavra de Cristo, para que a sua fé seja solidificada e sua proclamação ela seja autêntica através do viver dedicado aos propósitos de Deus. E corra com entusiasmo, leve essa boa notícia a qualquer custo. Corra o mais rápido possível, o mais rápido que puder, dê o melhor de si, não olhe para trás, não se distraia com prazeres mundanos, não dê atenção àquilo que tira o seu foco, ou que está te atrasando, né, que você prossiga para ver, não, corra desesperado, sem parar, porque o seu esforço, a sua dedicação, ela fará com que a posse da salvação chegue a outras vidas, e com isso haja festa no céu. Porque as pessoas caindo de joelho diante de Deus e se arrependendo dos seus pecados, para que elas sejam salvas. É isso que nós temos que se atentar. Essa é a importância, a responsabilidade que nós temos de carregar o evangelho de Deus. Essa boa notícia ao mundo. Que os nossos pés eles sejam formosos, porque nós levamos a boa notícia. E que nós sejamos bem-aventurados, né? E felizes, porque nós carregamos aquilo que o mundo precisa. Ele está em busca, está procurando. Uma boa notícia acerca de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, é você que carrega. Então, irmãos, nós como igreja, nós temos o privilégio de estarmos avisados acerca de tudo isso. Acerca de Jesus e que nós devemos alertar o mundo sobre a importância da sua vinda e o seu retorno glorioso, que é o que nós aguardamos.